Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 23 de setembro de 2025, uma terça-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamado, tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã, Xanai Assuda e Komanai, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas, é o que eu te peço nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor hoje está em 2 Samuel 20, a rebelião de Seba contra Davi, tá? A gente está quase terminando o livro de 2 Samuel. Glória a Deus, né? E aí a gente vai estar entrando, aleluia, no livro de 1 Reis, amém? Pão e glória do Senhor Jesus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Tem sido bênção para mim, eu creio que foi bênção para vocês também, né? Tem sido assim, nossa, muito maravilhoso esse estudo, assim, da palavra do Senhor. Porque Deus tem feito grandes coisas na minha vida, né? E eu creio também que na sua vida não tem sido diferente, amém? Porque é tudo pela palavra, né? Tudo pela palavra do Senhor, que ela é perfeita, que ela é maravilhosa, amém? Diz assim, a rebelião de Seba contra Davi. Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicre de Benjamim. Ele tocou a trombeta. Não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé, para casa todo Israel. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Eu peço, meu Deus, que o missionário na desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Expressão de Deus apareça. Porque o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra como ela é. João 3,30, lá Yassou de Comanai, é só para pregar a tua palavra. João Batista dizia assim, que ele cresça, que eu diminua. Eu peço a mesma, eu faço a mesma coisa, Senhor, que o missionário na Dirabano diminua e desapareça. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, que o objetivo do canal é simplesmente pregar a tua palavra, que foi para isso que o Senhor me chamou, para ministrar a tua preciosa palavra. Amém, Jesus. Que eu diminua, que o Senhor cresça sempre. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, que a Trindade resplandeça sempre. Amém, né? Diz assim, a rebelião de Seba contra Davi. Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Becre, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou, não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé, para casa todos Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Becre. Mas os de Judá permaneceram com seu companheiro. Mas os de Judá permaneceram com seu rei e acompanharam desde Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar numa casa sobre guarda as 10 concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ficaram confinadas, vivendo como viúva até a morte. E o rei disse a Amasa, convoca os homens de Judá e dentro de 3 dias apresente-se aqui com ela e com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Então, o que acontece aqui? Para a gente entender um pouquinho dessa história, a gente vai ter que, lá Yassou de Komanai, entender o que acontece. Quando fala aqui, ó, Seba é quem? Diz assim, ó. Eita, deixa eu pegar aqui, desculpa. É que eu e minhas canetas que me ajudam no trabalho. Um desordeiro, né? Ou seja, quem que estava trazendo desordem. Ó, um desordeiro chamado Seba, filho de Bicre de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou. Por quê? Já deixa bem claro. De Benjamim. Por quê? Porque Saul, ele era da tribo de Benjamim, ok? Dos benjamitas, lá Yassou de Comaná. Ele era da tribo de Saul, ok? Vamos dizer, vamos botar a tribo de Saul, mas não é, né? É a tribo dos benjamitas, a qual Saul, o antigo rei, né? Antes de Davi, ele era dessa tribo, ok? Então, esse Seba, filho né? Ele, ele faz uma rebelião, ok? Tribo de Benjamim. Deixa eu colocar aqui. Era Saul. Então, e aí ele faz e convoca o povo de Israel, vamos para casa, né? Tipo, deixa Davi aqui, ok? Então, a gente vê que
ele quis dizer assim, nós não temos parte com Davi, lá Yassou de Comanai. Por quê? Porque Davi é da tribo de Judá, ok? Mas a tribo de Judá é a tribo que Deus escolheu, né? Lá Yassou de Comanai. A gente sabe mais pra frente que Jesus da tribo, né? Jesus da tribo de Judá. Lá Yassou de Cai, né? Então, ele continua aqui. E aí o povo aí diz assim, então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba. Então o povo abandona Davi, né? O povo de Israel abandona Davi e vai seguir quem? Seba, filho de Rico. Mas Judá permaneceu com o rei e acompanharam desde o Jordão até Judá. Então, Judá fica com Davi, ok? Judá fica com Davi. A gente vai ver aqui mais pra frente, tem a divisão das 12 tribos, né? No entanto, que a tribo de Judá não vamos coisar. Vamos mais pra frente, tá? Então, a gente vê que acontece todo esse contexto. Aí a gente vê e diz assim, no 3, quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar numa casa sob guarda as 10 concubinas que tinham deixado tomado conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. Esse relato aqui dessas concubinas se deu por quê? Porque o seu filho Absalão teve relações com ela. Lembra que a gente leu aquela história que Absalão lá ia solta e Comanai, né? Ele vai e possui Nayá Sodecai com um conselho errado, né? Aleluia, de Aitofel, né? Que pede que ele tenha relações, diz lá, 16, versículo 21. Aitofel respondeu: aconselho que tenha relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que tornaste repugnante para teu pai, e todos que estão contigo se encherão de coragem. Então, né, foi uma maneira, né, que ele teve para agredir o seu pai, ok? E essas concubinas, coitadas, foram que sofreram, né, esse ato aí maligno da parte de Absalão, né, induzido por Aitofel, ok? Então, aí vai relatar aqui no 3 que elas ficaram confinadas até a sua morte. Então, Davi não tinha como possuí-las, ok? E aí diz assim que assim armaram no 16, tá? 16, 22. Então armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão e ele teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Então não tinha como Davi dormir com essas mulheres depois que seu filho teve relação com elas à vista de todas as mulheres, de todo Israel, né? Então foi algo terrível o que ele fez, ok? E isso trouxe uma grande desgraça lá e a Solta Comanai sobre essas mulheres e sobre a família de Davi, ok? Ouviu assim algo terrível. Então, quando essas concubinas elas são confinadas, né? Elas passam a viver como viúvas até a sua morte, ok? E aí, tudo isso por causa de um ato de Absalão, mas um ato também que Deus já havia dito que iria acontecer, ok? É um ato, assim, terrível, ok? Que acontece sobre Israel, lá Yassou de Comanai, aleluia. E aí, aleluia, glória a Deus, diz assim, o rei disse a Massa, convoca os homens de Judá dentro de 3 dias, apresenta-se com eles. Mas a Massa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Disse então Davi a Abissai, agora Seba filho de Brique será pior para nós do que Absalão. Chama os meus soldados e persiga-o antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos, né? Então, Davi, ele compara, né, Seba como seu filho, mas pior que seu filho, porque Absalão já era perseguidor. E esse Seba, né, estava, assim, como eu posso dizer, decidida a destruir Davi, ok? E aí diz assim, Laiassou decai, né? No 7, assim os soldados de Joabe, os queretitas, os paletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicre. Quando estava junto à grande rocha de Gibeão, Amasa encontrou-se com eles. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a daga, ok? A gente vê, né, que Joabe, né, se encontra com Amasa e ele tá lá, né, como soldado. Quem restitui ele? Eu não sei, né? Laiassou de Comanaira manda sai. E a palavra vai dizer que ele trai, uma traição de Joabe, ok?
Simplesmente assim, traição de Joabe. Joabe, a gente sabe que Davi, né? O que que acontece? Vamos abrir uma aspa aqui para a igreja entender, né? Quando o povo foi para a guerra com Salomão, aí o Davi chama. Ah, mentira. Quando o povo foi para a guerra para Absalão, Davi chama lá Yassou de Comaná e seus 3 soldados ali da frente de batalha e dá uma ordem para eles, ok? E diz assim: ó, vocês vai, né? Mas eu gostaria que ninguém tocasse em Absalão, meu filho. Então ele fala para quem? Para aqueles que estão na frente da batalha, ok? Então ele deu ordem, né? Ninguém toca no jovem Absalão, ok? É meu filho, eu quero ele vivo, ok? Então, ele chama, né? Ele ordenou para Joabe, Abissai e Aitai. Por quê? Porque eles eram, né, os homens da guarda ali, né? Então, ele faz essa ordem. E era simplesmente para cumprir. Um soldado vê e não ataca, né? Absalão quando ele fica preso numa árvore, ok? Mas depois, Joabe vai e mata, atravessa ali, né? Fere, mata. E Davi nunca falou nada. Mas isso faz com que Davi simplesmente tire ele da guarda. Mais pra frente vai tirando ele e tudo, tá? E aqui ele aparece simplesmente vestindo, né? É um traje, né? Militar. Mas Davi tinha tirado ele da frente da guarda, né? Davi tinha tirado ele da frente da guarda e tinha dado a Simei, ok? Para estar ali na frente como comandante, ok? Então, e apesar que esse meio foi um traidor, né? A gente sabe toda a história, mas tudo bem. Mas aí diz assim, Simei não, a massa. E diga a massa, você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo rigor se de agora em diante você não for o comandante do exército. Ou seja, eu falei Simei, desculpa, não é Simei, é a massa, ok? Então ele coloca a massa, isso aí você vai estar vendo no 19, 2 Samuel 19, versículo 13, né? Então, ele coloca a massa, no lugar de... meu Deus do céu, como é que fala? No lugar de Joabe, ok? Então, isso, né, acaba trazendo desconforto para Joabe, ok? Acaba trazendo um desconforto para Joabe. E aqui, quando a gente vê que Joabe, né, porque ele tá vestido, diz assim, ó, quando estava junto à grande porta de Gibeon, Amasa encontrou-se com quem? Com Joabe. Joabe mata ele, simples assim, ok? Para quê? Para ficar no lugar dele. Mas quem havia dado essa ordem? Se Davi havia colocado Amasa como como eu posso dizer, como chefe dos soldados, no lugar de, de Joabe, ok? E aí diz assim, como vai, meu irmão? Disse Joabe, pegando a massa pela barba com a mão direita para beijá-lo. E a massa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu, sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bica. Então, você vê aqui a traição, ok? Então, assim, ele simplesmente apunhalou a massa e o matou, ok? Então, assim, por que disso, né? Isso aqui foi um ressentimento. Eu acabei de falar pra vocês, tá? Eu até errei na hora da fala, mas a gente tem que corrigir, pedir desculpa e voltar onde tá a fala certa, ok? E a fala certa tá no momento que Davi levanta a massa, né? Para estar na frente dos seus soldados, em vez de Joabe, ok? Te contei ali o que havia acontecido. E isso, né, trouxe muita ira para Joabe. E ele vai, né, e mata a massa num, tipo assim, no sentido de traição. Por quê? Ele já vem vestido de militar, ou seja, ele não, para ele não tinha sido disposto. Ele não enxergava como disposto, então ele achava que o lugar era dele. Então, assim, a massa é um impedimento, eu vou matá-lo. E foi o que ele fez, ok? Quantas pessoas têm essa visão maligna, né? Então, infelizmente, na igreja. E aí diz assim: aí um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse: quem estiver ao lado de Joabe, de Davi, que siga Joabe.
A massa jazia num poço de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amassa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Depois o corpo de Amassa foi retirado da estrada e todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bigre. Peraí, como é que as pessoas, né? Foi assim, a Amassa dizia, tipo assim, ele tá morto, quem vai seguir? Como é que você vai seguir? Ou seja, ele fez uma maneira que não tinha, né? Ele teria que ser simplesmente o chefe, ok? Então as pessoas, quando olhavam lá pro corpo sangrando de Amassa no chão, né? Eles, óbvio, né? Que eles tinha medo, né? Do que Joabe fez, tá? Aí Joabe vai perseguir, né? Seba, filho de Bicre, né? E aí a gente vê, Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel Bet-Maca, e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba e Abel Bet-Maca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, ó, olha só, olha para tu ver, vamos prosseguir. Olaiaçou. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher gritou. Uma mulher sábia gritou da cidade: Ouçam, ouçam, diga a Joabe que venha para que eu fale com ele. Aleluia, né? Olha o que acontece. E aí, quando ele se aproximou, a mulher perguntou: Tu és Joabe? E ele respondeu: Sim. E ela disse: Ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu. Antigamente se dizia: Peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que queres arruinar a herança do Senhor, né? Então, essa mulher vai e diz a ele o que está acontecendo, né? Porque ali na cidade de Abel é uma cidade famosa pela sabedoria, né? Os seus habitantes ali. Então, tinha o quê? Israelitas fiéis, tá? Um povo de Israel fiel ali, Xanaiassode Comanai, e ele indo ali atrás, né? Por quê? Porque Seba, ok? Estava lá, né? E aí diz assim no 18, e no 20, e respondeu Joabe, longe de mim, né? Uma coisa dessa, longe de mim, arruinar e destruir essa cidade, né? E aí ele fala, não, eu não quero destruir essa cidade, longe de mim, ok? Eu não quero destruir a cidade. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me este homem e iremos embora. Davi, não, a gente só quer Seba, né? A gente não tá aqui para se rebelar contra ninguém, ok? E aí, olha o que acontece, igreja, no 21. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bique, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me este homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe, a cabeça dele será jogada do alto da muralha, né? Então a mulher falou assim, então tá bom, é isso que você quer? Porque nós somos uma cidade pacífica, uma cidade que adora a Deus. E você veio aqui, ele falou, não, nós só quer nós só queremos nós só queremos Seba, né? E a mulher disse, né, aqui ia jogar a cabeça dele para fora, ok? Então, isso aqui acontece lá em Açude Comanai, né? Então, vamos prosseguir no 22. Então, a mulher foi falar com todo o povo, dando seu sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e jogaram para Joabe. E ele tocou a trombeta, e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, cada um voltou para sua casa, e Joabe voltou ao rei de Jerusalém. Então, quando a mulher, né, dá o conselho ao povo ali, lá em Açude cai, né? E o povo arranca a cabeça, né, dele e joga pela muralha, dando para, né, Joabe, ok? E aí, por que, igreja? Porque ele estava simplesmente, né, como é que se diz? Atrás dele, porque ele se rebelou contra Davi, ok? E diz assim no 23, Joabe, comandante de todo o exército de Israel, Benaia, filho de Joadada, comandante os Quereatitas e os Peleatitas. Adonirão era chefe de trabalho forçado. Josafá, filho de Ailude, era arquivista real.
Seva era secretário, Zadok e Abiatar era sacerdote, Ira e Jair era o sacerdote de Davi. Então, há um contexto aqui, né? Laiaçô de Comanai, fazendo aqui a referência dos homens que ajudavam na guerra, né? Então, igreja, a gente vê a Laiaçô de Comanai, essa história, né? Que aí, né, a cabeça dele, ela é arrancada, ok? Mas, igreja, Laiaçô de Comanai, né? Versículo 22, versículo 22, quando a sua cabeça é arrancada. Mas a gente vê que é uma história cheia de conflitos, de guerra, né? E tinha essas mulheres sábias ali, essa cidade de mulheres sábias que oravam e que buscavam. Será que nós somos essas mulheres sábias que oram, né? A gente, cada vez que eu leio a Bíblia, eu vejo mulheres sábias, assim, a gente só fala das, as mulheres vitoriosas. Não, mas quando a gente lê a Bíblia, não só tem mulheres vitoriosas, tem mulheres guerreiras, tá? Mulheres que têm vida com Deus, aleluia. A gente só lembra da mulher vitoriosa de Provérbio, mas a Bíblia é muito mais que mulher vitoriosa de Provérbio, tá? A Bíblia não se atém somente a mulheres vitoriosas de Provérbio. Ela é um exemplo, ok? Mas é porque Provérbio, o dito foi dito e as mulheres gostam disso, né? Acham bonito. Mas no meio das histórias tem mulheres maravilhosas, né? Histórias assim tremendas, né? Esses dias eu contei pregando sobre a história de Tamar, né? E Amon, seu filho, quando Absalão, né? Mata Amon, né? Porque ele havia estrupado a sua irmã Tamar, que era meia irmã de Amon, irmã de Absalão, tá? Isso aí você vai estar vendo no capítulo. Deixa eu ver. No capítulo. Deixa eu ver. No capítulo, deixa eu ver. 13, ok? Tamar é violentada por Amon, seu irmão. O que acontece, né? E aí ela fica depressiva depois do estupro, né? Que houve com o seu irmão. E me chama muita atenção porque Absalão, sendo seu irmão, Absalão, ele faz uma homenagem linda para Tamar, né? Ele faz uma homenagem, assim, tremenda. Quando ele tem a sua filha, né? Ele põe o nome da sua filha Tamar, em homenagem à sua irmã, né? Eu acho muito lindo. Isso aí você vai ver no 14, tá? 2 Samuel 14, versículo 27. Quem teve Absalão, 3 filhos? Ele teve 3 filhos e uma mulher chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Então, ele faz uma homenagem para sua irmã. Então, igreja, eu acho muito lindo, né? Quantas mulheres são esquecidas, né? Ele não, ele homenageou a sua irmã. Ele teve as suas, as suas guerras com seu pai, né? Porque Deus também falou que ia levantar. Mas ele acho muito linda essa homenagem que ele fez para sua irmã, né? E é tremendo, porque quantas mulheres sofrem estupro hoje em dia, né? São simplesmente esquecidas. Ele não deixou de esquecer a memória da sua mãe. Isso aqui da Bíblia, né? Então, assim, nós temos que ser mulheres que oram, que intercedem, que têm a posição. Não esquecendo que, infelizmente, nós vamos ser, muitas vezes, molestadas pela vida, pelas situações, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E a gente não pode perder o foco, ok? Que é o céu. Vamos orar pelas mulheres que são abusadas. Eu sempre, das minhas orações, falo, Senhor, visita essas mulheres que estão em relacionamento abusivo. Não é fácil, igreja. Só quem viveu no relacionamento abusivo sabe. E quem é filho dessas mulheres sabe o que sofre no relacionamento abusivo, no relacionamento de ter um narcisista, amém? Deus abençoe vocês. Tenha aí uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. Que a palavra possa falar melhor aos vossos corações.